Hoje é sábado, dia 3 de dezembro. Enganos do tempo do fim. Muito importante essa lição. 2 Coríntios 11, 14 e 15, o apóstolo Paulo nos avisa. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios anjos se transformassem em ministros de justiça, se disfarçassem. O fim deles será como as suas obras. Então ele está dizendo que Satanás tem como objetivo, para nos enganar, ele se disfarçar, como se fosse um anjo de luz. Anjo de luz são os anjos celestiais que vivem ao lado de Deus. São os anjos bons, os anjos que não caíram. Então, como eles são anjos caídos, anjos maléficos, que produzem todo tipo de mal para o ser humano e para a criação de Deus, eles se aproximam do ser humano com o intuito de enganar, de seduzir, aparecem como se fosse um anjo que é de Deus. O próprio Satanás faz isso. E como se fosse um anjo bonzinho, falam bonitas palavras, fazem obras magníficas, coisas que aparentemente não têm incoerências, e até coisas reais para enganar, para trazer a pessoa para o seu lado. Agora, se Satanás faz, não é de admirar, diz o apóstolo Paulo, que os seus anjos, os seus ministros, também se disfarçam em ministros de justiça. O que é um ministro de justiça? É um líder religioso. É alguém que defende a justiça, que defende a paz. Um líder que tem influência sobre grande parte das pessoas. Então, os seus ministros de justiça, os ministros de Satanás, se transformam em ministros de justiça. Ou seja, muitos e muitos estão com a Bíblia na mão, trabalhando consciente ou inconscientemente para o dragão, para o diabo. Como pode acontecer isso? Quando ele ministra para o povo alguma coisa mal interpretada, para que a Bíblia fale algo que Deus não quer falar. Que muitas vezes é um paradoxo, contraria os ensinos de Jesus, dos profetas. Então, eles estão, segundo o apóstolo Paulo, que no tempo dele já tinha falsos cristos, falsos profetas, que profetizavam coisas, falsos ministros, às vezes não só do lado protestante, não, do lado romano também, fazendo doutrinas em cima de parábolas,
em cima de tradições, em cima de livros apócrifos, ou seja, livros que não deveriam estar na Bíblia, mas que eles consideram. Criando uma Bíblia paralela chamada Catecismo, quando deveria usar a Bíblia. Então diz que o fim deles será conforme as suas obras, conforme o que eles estão pregando. Porque é um grande pecado você pegar a Bíblia e ensinar as coisas erradas para as pessoas. Porque está desviando as pessoas. O Apocalipse fala que está embebedando as pessoas. Uma pessoa bêbada, ela é dirigida para lugares perigosos e pode morrer. Só que o caso aqui, nós estamos trabalhando com vida eterna e salvação eterna. Então Jesus falou, se você faz alguma pessoa, algum pequenino tropeçar, pequeninos são as pessoas que às vezes não sabem ler, não sabem escrever, são pessoas simplórias, ou são pessoas que não estudam a Bíblia, embora sejam cultas, mas são embebedados por doutrinas erradas. Aquele que faz um desses pequeninos de Deus tropeçar, melhor lhe fora colocar uma pedra de moinho no pescoço e se atirar no mar. Isso é melhor, porque pelo menos ele para de enganar o povo. Porque no juízo de Deus será muito mais forte para esses líderes do que os enganadores, do que para os enganados. Então aqui diz o seguinte: estamos num mundo de cada vez mais manifestações sobrenaturais. Talvez conheçamos já alguém que já se comunicou com um parente morto. Participou de uma sessão espírita invocando mortos. Ou você, ou alguém que você conhece, com certeza você já conhece, já sabe disso. Ou pessoas que brincaram com um tabuleiro Ouija, mesmo quando era criança. É uma tábua de espíritos. Em certas lojas dos Estados Unidos, pode-se encontrar tudo isso. Livros com temas místicos, cartas de tarô. A carta de tarô é um baralho. O baralho é um jogo amaldiçoado. Satanás usa o baralho para enganar as pessoas, como se fosse um jogo de diversão. Ele vicia as pessoas. Mas também usam o baralho, chamado cartas de tarô, é o mesmo baralho. Ele usa para obter informações sobre o passado, o presente e o futuro. Vai tirando as cartas e vai interpretando. Então, se você associa tudo isso aqui com os filmes que Hollywood livremente proclama e produz, com todos os pecados condenados pela Bíblia, com a imortalidade da alma, com sexo livre, libertino, drogas, violência, onde retrata pessoas comunicando-se com os mortos, filmes, shows, teatros,
não é de admirar que tais manifestações no Espiritismo tenham se tornado normais. Mas isso, Satanás tem um objetivo. Não é só fazer pecar. É que Satanás vai se disfarçar no próprio Cristo. E vai imitar a segunda vinda de Jesus. Então, hoje a gente vai começando a acostumar com esses sobrenaturais. Comunicação com os OVNIs, que aparecem aqui e ali inexplicavelmente. A ciência não explica. São espíritos de demônios, fazendo malabarismos inconcebíveis dentro da física científica humana. São enganos de Satanás, uma confusão a respeito de temas que a Bíblia deixa claro. Mas durante quase 6.000 anos, Satanás vem batendo aqui e ali, pacientemente, para chegar no resultado que chegamos hoje. Devemos estar bem fundamentados na palavra de Deus e cheios do Espírito Santo para não cairmos nos enganos de Satanás. Porque se nós não cuidarmos da nossa salvação, pode deixar que ele cuide da nossa destruição. Então nós vamos ver um pouco da armadura de Deus, que é a proteção contra esses enganos. Efésios 6, 10 a 18. Então nós vamos ver toda a armadura de Deus. Então nessas armaduras, nós vamos ver o cinto do soldado. Você coloca aquele cinto que todo soldado colocava, que é a verdade. A couraça da justiça. A couraça da justiça fala da justiça de Jesus Cristo. Ou seja, nós estamos vestidos com a justiça do próprio Jesus Cristo da salvação. Também o escudo da fé, para proteger dos dados inflamados do maligno. Temos também o capacete da salvação. Na nossa mente tem um capacete, ou seja, na nossa mente estamos cientes que nós temos uma salvação a ganhar e um inferno a evitar, uma perdição a evitar. Então nós temos que ter a salvação de Cristo na nossa mente como uma certeza absoluta. Certeza da salvação que produz a paz. E também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quanto nós estamos deixando de lado tudo isso? E isso está levando o mundo a acreditar no sobrenatural, que a ciência não aceita, mas futuramente vai aceitar. E nós precisamos estar bem preparados com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, com a certeza do que Jesus fez por nós. Assim teremos sucesso e vitória. Essa luta é de Deus, mas pede que nós possamos estar no lugar errado, nos lugares certos, na fileira certa. Porque se eu estiver no lugar errado, ele não pode nos proteger. Então, não vai ser muito tempo mais. Jesus está muito breve para voltar. Logo Jesus voltará e encerrará essa guerra. Que nós possamos estar do lado de Jesus. Amém.